Muito bem, na sprint de hoje quero falar de alguns heróis, de alguma coisa de mentor que eu tive. Bem, eu tive muitos ídolos, eu acreditei na superioridade de muitos ídolos que realmente eu admirava, como o Silvio Santos, ser o dono de uma empresa, como um Ratinho, ter algum tipo de carisma, algum tipo de reverência ou força maior, como, é, como também Carlos Alberto de Nóbrega, ser escritor, e também uma coisa americana de Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, aprender uma luta, aprender uma técnica de perna, um chute, ser realmente essa força de luta, essa força maior. Também Serginho Malandro ter uma referência de uma ação juvenil. Também da Atena, que foi um tipo de ídolo meu, que eu acreditava um tipo de força de poder que ele manifestou, um tipo de videoclipe, uma coisa realmente que ele guarda para si. Também tive alguns mentores que são ídolos, que realmente falaram uma coisa que eu acreditava na sua mensagem, que era R.L. Soares e Silas Malafaia. Também acreditava na vivência de vida de muitos deles, acreditava na sua filosofia de vida, na sua vivência de vida. Por isso, realmente, eu considerei eles ídolos e uma força marcante na sua trajetória. Foi uma coisa que eu acreditava realmente neles. Tenho mais alguns realmente, mas também quero falar uma coisa também. Eu acreditei em um tipo de, eu acreditei em um tipo de inspiração de poder. Alguns filmes, alguns poderes me inspiravam a admitir um poder, ou admitir um poder, a minha nova ordem, como filmes da Marvel, DC, também filmes a japonesa, mangás, filme do Japão, mangá, DC e Marvel, me inspiravam a admitir um tipo de poder e admitir que na minha nova ordem tivesse um conjunto de poderes que me inspiraram realmente a ser uma coisa messiânica, a ser uma coisa que acreditava em algum poder. Nessa inspiração estava filmes de Keanu Reeves, filmes de Kevin Bacon, filmes de um super-homem, filmes e séries, animes, filmes da Marvel, DC ou da ou da ou do Japão, anime, que me inspiravam a ter poder. Eu acreditava em Keanu Reeves, em Kyle Bacon e também em muitos desses heróis, muitos desses atores de Hollywood ou então do Japão. É realmente isso que eu acreditei de poder e a postura de cada um deles, que eu realmente avaliava seguir. Numa ação religiosa, eu me inspirei também em heróis da Bíblia. Eu acreditei em muitos heróis da Bíblia, como Sansão, como Davi, como Salomão. Eu acreditava na sua filosofia de vida, que era ter um poder de força, que era liderar, que era acreditar num tributo de riqueza, a sua terra, a sua nova ordem, uma coisa que eu acreditava na vivência de vida de alguns heróis da Bíblia, até como Jó. E como Jó realmente eu sempre me desviava do mal, eu não entendia quando alguma coisa tinha um intuito de prisão, de espancamento, eu já ia para o outro lado, já dizia que não era para mim aquilo. Nisso, eu tive muitos heróis da Bíblia, como Gideão, como Elias, como Eliseu, no quesito de poder, no quesito
de uma ação maior. Também acreditei em Davi, Salomão, acreditei numa ação de Sansão, de profetas da Bíblia. E eu acreditei realmente neles como sendo heróis realmente, de fé realmente. Eu também acreditava em cada um deles. De uma forma política, eu acreditava na liderança de um Stalin, eu acreditei na liderança de um Stalin, de um agrupamento de nações como Stalin na Rússia. Eu também acreditei na Europa e nos Estados Unidos e no mundo que venceu a Alemanha nazista, a Rainha Elizabeth, aquela conjuntura de presidente de força europeia americana que venceu uma guerra. Eu também acreditava na liderança de um Hitler, para realmente num teor, é somente num teor que eu enclausulo ter um tipo de ação militar, mas não é num sentido inferior a um Stalin ou uma vitória europeia americana contra uma força de derrota. Também não é desse modo. Mas tudo isso é que eu acredito na liderança também. Numa ação militar ou numa atribuição militar, eu acreditei em uma Israel com marca da aliança, com tipo de profeta, arca da aliança. Eu acreditei em uma coisa japonesa que traga uma coisa milenar para a guerra. Eu acreditei numa coisa asiática também, mística disso. E eu acreditei numa coisa brasileira de realmente financiar num intuito meio à guerra a ação militar, um atributo que eu acreditava que um Brasil financiava mesmo tendo guerra. Eu acreditava uma coisa e outra em atribuições de alguns generais que eles poderiam realmente, eu poderia imaginar como eles agiriam ao meio isso. Nessa questão de uma forma milenar, é que realmente essa toda a minha atribuição que eu acreditava em uma força militar também. Acreditei na Rússia, nos Estados Unidos, na Rússia, de se armar até o fim, e na sua superioridade americana, de tentar sobrepor ou produzir ou criar uma coisa de uma aptidão maior, espacial, ou de um teor de covardia. Outros filmes me inspiravam realmente, somente eu admitir uma moral, ou admitir uma coisa e outra, que eu aprendi realmente que o ponto de vista era um ponto de vista forte, era uma coisa que demonstrava alguma fraqueza, que eu poderia também seguir. Alguns filmes se inspiravam também a realmente o caminho que eu deveria realmente induzir a um tipo de ação, que eu realmente escolhi um lado, escolhi praticar alguma coisa e outra. Me inspirava também na minha personalidade ou no atributo que eu sou. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.